Aí, parabéns, ô Dorival. Parabéns, ô Dorival. Jogadores aí, jogaram muita bola hoje, hein? Pelo amor de Deus. Acertaram. Mano, é inacreditável, cara. Os caras parece que escolhem o jogo que quer jogar. Breno Bidon só toca a bola pra trás, é bola de lado e pra trás o tempo todo, cara. Que jogador horrível. Segundo tempo, e me entra Romero. Graças a Deus foi expulso, né? Reforço pro próximo jogo. Então, se liga na análise da mídia aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, fã de esportes. Vamos começar o nosso linha de passe desta segunda-feira com a vitória do Juventude sobre o Corinthians. 2-1, hein? Corinthians nos últimos 6 jogos, só uma vitória. No Campeonato Brasileiro. A campanha no Brasileirão não é nada boa. Tinha time já na parte de baixo ali brigando contra o rebaixamento, que já começa meio que colar ali no Corinthians, né? E a gente vai falar sobre esse momento corintiano no Brasileirão, que hoje não teve o Memphis Depay, que não teve Carrilho, enfim, mas que acabou perdendo para um dos piores times aí do campeonato, que é o Juventude. A pior defesa da competição. O Corinthians só conseguiu fazer um golzinho ali de bola parada. E a gente vai falar sobre isso, né, Calçade? Você deve ter lido a obra, você deve ter visto já a adaptação cinematográfica, né? Do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é verdade? Corinthians está trazendo à tona uma nova interpretação, uma releitura desta obra, que é no campo do futebol, né? A gente não sabe qual Corinthians vai entrar em campo. Se é o Corinthians da Copa do Brasil ou se é o Corinthians do Brasileiro, né, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite a todos. O Corinthians, sim, tem dois... Ou o Corinthians não foi para Caxias do Sul, essa é uma hipótese. Não foi, né? É, possivelmente. Essa é uma hipótese. A outra fez isso de propósito para deixar o palmeirense ainda mais pé da vida. Porque o palmeirense que viu esse jogo falou assim, não dá, né? Não é possível. Não é, porque é o seguinte, não é a ausência de Memphis e de Carrilho, é a ausência de comportamento, vontade para jogar. No início do jogo, o início do jogo já deixava assim, um prenúncio, ele não era bom para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians começou a se espaçar. Ele foi ficando espaçado. Você vê isso nos retornos. Então, um time espaçado, cheio de buraco. E o Juventude, com o Thiago Carpini, treinador novo, né, penúltimo no campeonato, falou assim, se não correr é o mínimo. E para o Corinthians, correr era o máximo. Então, mesmo com Memphis e Carrilho, com este comportamento, perderia o jogo. A questão não foram as ausências. Porque para medir a ausência, o time teria que competir. Você fala, ele competiu e esses dois fizeram falta. Na verdade, o time não competiu. Né? Não competiu. E ainda ficou caçando problema dentro de campo. Discussão, amarelo, vermelho. Quer dizer, o Romero entrou e foi expulso, conseguiu. Sim, é um negócio que a gente discute aqui sempre, né? Foco na decisão do Paulista, ganhou o Paulista. Foco no mata-mata da Copa do Brasil. Ele ganhou as duas sobre o Palmeiras. Libertadores da América Sul-Americana e Brasileiro, um abraço. Essa é a decisão deles. Porque é o seguinte, o Corinthians jogou quarta-feira. Se esse jogo fosse no sábado, eu ia entender. Mas o jogo teve quinta, sexta, sábado, domingo e a segunda quase que inteirinha. E não tem jogo no meio de semana. E não tem jogo. Era para correr. E o Corinthians não quis correr. E aí o Juventude, nota 10. Porque o Juventude, numa situação tão crítica, correu. E foi o suficiente. A questão aqui é a seguinte, né? Foco, né? Não é isso que você falou? Foco. Foco na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Foco na final do Paulista contra o Palmeiras. Tá. É o seguinte, Birner. É bom ter foco no brasileiro. Porque o Corinthians fechou os 19 jogos do primeiro turno. O Corinthians é um time que conseguiu completar o primeiro turno já. 19 jogos, 22 pontos. Atrás dele tem o Santos com 21, com um jogo a menos. Se ganha, passa. Atrás dele tem o Grêmio em péssima fase. Mas com 20 pontos. Se ganha esse 1 a menos também que tem, passa, vai a 23. E o Corinthians, o Vasco, que tem 16, ele tem 2 jogos a menos. Também é difícil o Vasco ganhar 2 jogos, tem dificuldades e tudo, mas se ganhar, vai a 23. Aliás, vai 22, a 22, mas cola no Corinthians. Salto. Não, já passa em número de vitórias. Nas vitórias vai a 6 vitórias e o Corinthians fica com 5. Então, assim, o Corinthians hoje, por pontos perdidos, ele tá ali namorando, quase casando com a zona do rebaixamento, Birner. Acho bom ter foco no brasileiro, viu? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Vai precisar de alguma atenção, porque o Corinthians precisa somar, em tese, mais 24 pontos no Campeonato Brasileiro, para ter certeza que não vai ser rebaixado. Tá no meio de caminho aí, né? Com menos, então vai ter que jogar mais bola. De um time que é difícil de ser explicado. Exatamente. Porque
eu fiquei pensando, quando o Dorival ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo, o Campeonato Brasileiro do São Paulo é um campeonato ruim. Ganhou o primeiro jogo fora de casa na última partida do time, atuando longe do Morumbi, que foi o penúltimo jogo do time no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, nas oitavas não foi bem, nas quartas da semi, na final, foi muito bem. Eu falei, pode ser um pouco de gestão do técnico, mas isso já acontecia antes do Dorival. Calçade falou aqui da final do estadual, não era o Dorival, era o Ramon, né? Então, isso parece ser meio uma característica do elenco. O que obviamente denota também uma certa falta de imposição da instituição sobre os seus funcionários, sobre os seus jogadores, a não ser que seja uma coisa pré-determinada, mas eu acho que, como disse Calçade, quando você não tem um jogo no meio de semana, não tem uma competição para disputar, você tem só esse jogo, vai atuar só no final de semana, não tem o porquê de você entrar no campo e competir tão pouco. Não é de jogar mal ou bem, porque isso faz parte do futebol. O Corinthians não é um timaço, é um time instável, mas hoje tinha Garro, tinha Yuri, tinha ali o trio de volantes, capazes de fazer alguma coisa, sabe? Vem de um, entre aspas, embalo positivo, porque eliminou o Palmeiras. Era preciso mostrar alguma coisa, nem quem não fosse, eu nem esperava que mostrasse futebol à altura do que mostrou nos jogos contra o Palmeiras. Mas na verdade o time não jogou nada. Não jogou nada, o Juventude foi melhor que o Corinthians. O Juventude jogou no seu limite. O Juventude não vai ser melhor do que isso, o Juventude provavelmente será rebaixado. O Corinthians hoje jogou menos do que um time que provavelmente será rebaixado. Ou seja, no nível de jogo de hoje do Corinthians, que eu acho que não vai ser assim o Campeonato Brasileiro inteiro, acho que vai melhorar bastante, não acho que vai ser regular, mas vai melhorar, o Corinthians seria rebaixado se jogasse assim até o final do ano. E é bom lembrar também que se o Corinthians quiser olhar para cima, Jean, o Ceará tem um jogo a menos, o Internacional tem um jogo a menos, o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos, o Fluminense tem 2 jogos a menos, quer dizer, o pessoal até o 9º lugar ali, está todo mundo ainda devendo jogo que o Corinthians não está devendo. Então, se o Corinthians pensa um pouquinho lá em cima, já está vendo gente desgarrando. E se o Corinthians olha para baixo, o Corinthians está vendo o pessoal se aproximar. É uma situação delicada. É um primeiro turno de 22 pontos, vamos combinar que 22 pontos é um meio de caminho para fugir do rebaixamento. Mas a gente está falando mesmo que o Corinthians, a briga é essa? É contra o rebaixamento, é isso? Pois Tudo bem, Jean? Tudo bem, William? Boa noite a todos. Eu acho que assim, teoricamente a briga do Corinthians jamais deveria ser e não deve ser, ainda acho isso, contra o rebaixamento. Mas é bom você olhar também para os times que estão brigando contra o rebaixamento. A gente fala de Fortaleza, de Vasco, Grêmio, Santos, quer dizer, são times que teoricamente têm força para sair de lá também. Sim. E como você bem ressaltou, o Corinthians nesse momento, por pontos perdidos, ele seria o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, matematicamente não é uma situação confortável, longe disso. É que a gente imagina que o Corinthians precisando vencer, chegando num momento em que o jogo é decisivo, né, e que é visto dessa maneira, claramente ele não foi visto dessa maneira hoje, como já falou o Calçade, ele tem capacidade para vencer os times mais fracos do campeonato, que é o caso do Juventude, certamente. O Juventude, apesar da ótima estreia do Carpini e da vitória, é um candidato fortíssimo ao rebaixamento, né? Então, acho que o Corinthians deveria, nesses jogos, se é para considerar essa briga do brasileiro, para poder sonhar e ficar tranquilo antes dos jogos da Copa do Brasil, esses jogos seriam jogos para ganhar. Agora, eu acho que vai um pouco além essa questão. Porque quando o Birner fala também do bom futebol que jogou contra o Palmeiras, eu não consigo ver isso. Assim, eu não acho que o Corinthians tenha jogado um bom futebol nos 180 minutos. O Corinthians passou, evidentemente, por passar e gerar a crise que conseguiu gerar no adversário. O Corinthians sai muito empolgado, sai fortalecido. Acho que vai para uma fase de quartas de final em que ele não é o mais forte, mas ele vê 2 ou até 3, se a gente considerar o São Paulo também, fortes candidatos ao título eliminados nessa fase, e aí ele pode falar, por que não eu? Né? Claro, lógico. Acho que o Botafogo hoje é mais forte, que o Cruzeiro é mais forte. Mas ele tem time pro mata-mata para brigar ali pelo título. Ele pode pensar em sonhar no título. Agora, esse sonhar com o título seria muito bom sonhar com o título absolutamente tranquilo no Campeonato Brasileiro. E acho que o futebol do Corinthians, de maneira geral, ainda não foi futebol para isso, entendeu? Sim. Eu acho que, enfim, a eliminação do Palmeiras, ter conseguido deixar o Palmeiras... Não é bom. É a questão da mobilização. Era assim, se vacilar, apanha feio. Então,
cada um jogou no máximo da dedicação, do foco. Assim, grandes jogos não foram, mas foi uma grande mobilização. Né? E hoje, olha, Jean, hoje foi um negócio assim de... eu concordo com o Calçadinho. Quando eu falo bom, eu não falo que jogou bem, 180 minutos, o futebol dos sonhos, mas era um time difícil de ser batido, competitivo, guerreiro, que ameaçava, dá uma olhada nesse gol. Marcava na frente, conseguia recuar, que tinha contra-ataque. Hoje não tinha nada. Mas eu acho que é aí que tá. Seja para um objetivo, seja para o outro, para escapar do rebaixamento nem precisa disso o tempo todo, evidentemente. Para conseguir uma vaga em Libertadores através do Brasileiro, sim, precisa, porque como você falou, olhando para os outros times, e acho que times que talvez tenham um potencial tão grande quanto o do Corinthians, ou que estão nesse momento à frente e tem jogos a menos, aí ele vai, se ele está pensando em Libertadores via Campeonato Brasileiro... Deveria ser isso, né? Precisa evoluir, evidentemente. Se ele está pensando em título de Copa do Brasil, precisa evoluir. Eu acho que para escapar do rebaixamento, não é que você precise de muito, até porque você tem candidatos ali fortes a cair nesse momento. É o caso do Sport, é o caso do Juventude, é o caso do próprio Vitória. Acho que você tem times ali que realmente vão ter dificuldades nessa briga. Mas acho que o ideal para o Corinthians é conseguir ficar tranquilo no Brasileiro, continuar jogando a Copa do Brasil com foco para título da Copa do Brasil, porque é possível. Sim. Com um quarteto ofensivo ali, eu gosto de colocar o Carrilho com um quarteto ofensivo, acho que é um quarteto muito forte, aí tecnicamente falando, né, não só do ponto de vista de mobilização, mas acho que é um time que pode inclusive oferecer muito mais do ponto de vista criativo, mas você precisa estar tranquilo no Brasileiro. Aí você vai jogar a Copa do Brasil. Aí se cair pro Botafogo, se cair pro Cruzeiro, pro Fluminense, ou para quem quer que seja, de repente você está em tempo ainda de voltar à disputa do Brasileiro. Como aconteceu no ano passado. Como aconteceu no ano passado. Que era o foco, tinha um foco. Isso, Brasileirão. Isso, o foco era muito claro no Brasileiro. Agora já não deveria ser mais, né? Quer dizer, é que tudo bem, você tem uma Copa só, você não tem mais as duas. Mas, gente, dá pra tocar esse calendário com Brasileiro e Copa do Brasil, hein? É uma Copa, exato. É uma Copa, o Campeonato Brasileiro e o Corinthians... jogos mais de Copa do Brasil. E o Corinthians tem um 11 ali que a gente já falou que é um bom 11. Esta semana e a próxima, nós temos Libertadores, então ele não vai jogar o Corinthians no meio de semana. Depois vem data FIFA. Você entendeu? Que ao contrário do que as equipes viveram depois do Mundial de Clubes, que todo mundo teve que jogar numa quantidade absurda. Agora, a Libertadores, quem não está participando do Sul-Americana Libertadores, treina, descansa, faz o que quiser, só não pode fazer isso que fez hoje. E depois vem data FIFA. Então, dá para recuperar lá na frente... Porque aí vem Copa do Brasil novamente, Brasileirão, numa outra situação. Então, hoje era o dia, hoje e contra o Bahia, no caso, pro Corinthians, de ter uma micromobilização. Não precisa ser mas que não houve nada. E por justiça, o Juventude em casa tem... O Juventude fora de casa marcou 2 gols e sofreu 27. E em casa ele tem 11-9. É favorável. Jogando em casa, fora também são 8 jogos e 8 derrotas. O Juventude tomou 36 gols no campeonato. Foi fazer um golzinho de bola parada e olha lá. Fora. Quando você fala de planejamento, eu concordo contigo, num planejamento bem executado, o jogo de hoje é um jogo que você... Vou usar o termo joga a vera. Porque esses jogos em que você só tem... Essas semanas em que você só tem um jogo, porque você não está na Libertadores e na Sul-Americana mais... São semanas em que você pode jogar com o seu time, com os principais jogadores à disposição. Quando chegar a Copa do Brasil, talvez precise descansar algum jogador antes da Copa do Brasil, exatamente porque a Copa do Brasil passou a ser a prioridade do Corinthians, pelo menos enquanto o Corinthians se mantiver numa situação tranquilamente aceitável no Campeonato Brasileiro. Então, hoje era um jogo, quando você pensa em planejamento, para a Copa do Brasil, para você ganhar. Se você não pudesse ganhar, para você jogar... Você tentar jogar no seu melhor nível, mesmo que você não vença o jogo. Né? Hoje, o jogo da próxima semana, porque como diz Calçade, tem Libertadores Sul-Americana no meio dessa e da próxima semana. São momentos em que o Corinthians tem que jogar com os jogadores principais. Quando for jogar a Copa do Brasil, a gente vai ter o sorteio. Se o Corinthians pega um Botafogo na Copa do Brasil, e se pega um Atlético, Cruzeiro, você vai ter que segurar jogadores antes do jogo da Copa do Brasil. Então, eu acho que bom planejamento exigia hoje um jogo
com comportamento diferente da equipe. Veja o exemplo, é que o São Paulo acabou sendo eliminado de forma até inesperada para o Atlético Paranaense, né? Até porque tinha vantagem e tudo, mas o São Paulo conseguiu uma reação no Campeonato Brasileiro, fez gordura no Campeonato Brasileiro, inclusive mesmo depois da eliminação venceu no final de semana, conseguiu, e a gente falava aqui, né? São Paulo com isso, ele consegue trabalhar bem com a Copa. E o São Paulo, 2 Copas, né? Tinha 2 Copas, né? Na Copa do Brasil e a Libertadores, está na Libertadores. Hoje ele consegue trabalhar com essa possibilidade de Libertadores olhando o que ele construiu no Campeonato Brasileiro, né? E agora só está com uma Copa. Era o que o Corinthians tinha que fazer com relação ao Campeonato Brasileiro. No entanto, hoje você pega aqui a classificação, São Paulo já é o 7º, tem 28 pontos. Né? São Paulo já tem aí, já deu uma disparada. E o Corinthians, gente, só para completar aqui, a gente está falando de mobilização, né? Enquanto o pessoal estava falando aqui, eu estava dando uma olhada na campanha do Corinthians. Esse pessoal do Bololô aqui de baixo, o Corinthians ganhou do Sport e ganhou do Vasco. Ganhou do Vasco lá atrás. Quando o Vasco colocou os reservas, lembra? O Vasco está priorizando a Sul-Americana, colocou os reservas, o Corinthians atropelou o Vasco. Fora isso, perde hoje para o Juventude, empatou em casa com o Fortaleza, empatou em casa com o Vitória e empatou com o Grêmio. Em jogos que, se a gente lembrar, foram jogos bem ruins, hein? Bem ruins também. Então, é uma característica, uma dificuldade contra esses times da parte de baixo da tabela. Não sei se passa também por essa questão de mobilização, até pra gente avaliar. Fala aí, Jean. Não, é que eu acho que sim, a temporada do Corinthians, ela, considerando que acho que o título paulista foi um negócio importante, foi um negócio legal pra curtir, mas a partir dali eu acho que o futebol ele tem sido muito aquém. Eu continuo. É claro que a eliminação do Palmeiras e toda a turbulência gerada no Palmeiras, a classificação do Corinthians, mais uma vez que acho que nesse momento o título paulista também vem, porque foi contra o Palmeiras na final, então na hora que você soma as duas coisas, né, os 4 jogos e as 2 classificações, isso tem um peso maior, isso te dá muito crédito, mas o que eu tô querendo dizer é que do ponto de vista racional, olhando para o futebol, trazendo os números que você está trazendo, não tem muito motivo para grandes empolgações, vai. Eu quero dizer esperança. Esperança eu acho que tem porque existem jogadores muito fortes no Corinthians, existe uma capacidade, um potencial de jogar muito mais do que o Corinthians vem jogando, mas isso não está acontecendo, então vai precisar acontecer. Acho que a questão das Copas ou não Copas, priorização ou não priorização, ela depende muito, primeiro, de quais são as Copas. Então, quando você está falando de Copa do Brasil ou de Copa Sul-Americana, você olha para o brasileiro para determinar se essas outras competições devem ou não ser priorizadas. Quando você fala de Libertadores, não. Aí não tem muita discussão, porque ninguém vai poupar na Libertadores, exceção feita a uma primeira fase, que você fala, bom, beleza, eu vou me classificar, então eu vou poupar. Agora, quando você fala, e acho que o Corinthians mostrou isso na temporada passada, o Corinthians corria risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o que ele fez? Muito bem feito. Ele falou, a torcida pode chiar, podem não gostar, os meus principais, o Garro vai ser preservado para jogar Campeonato Brasileiro. Não me interessa se é mata-mata de Copa do Brasil, não me interessa se é mata-mata de Sul-Americana, os meus principais jogadores vão ser utilizados com esse objetivo. E deu muito certo, né? Porque o Corinthians conseguiu não só se salvar do rebaixamento, como ir para a Libertadores. Agora é uma questão que neste momento a gente não vê o Corinthians ameaçado. Mas você citou algo que compromete a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Porque é o seguinte, né? Se ele consegue ter uma atuação, não como a de hoje, mas não ter o rebaixamento, porque é o seguinte, cara, 2 rodadas as coisas mudam tudo. Se ele consegue se distanciar, ele pode fazer tudo isso e focar na Copa do Brasil. Isso, exato. E quem sabe até chegar numa fase... Você não sabe como é que vai ser o sorteio amanhã, quem é que vai cair. Qualquer que seja o sorteio, acho que o Corinthians tem condições de brigar pelo título na Copa. Se ele mantiver esse nível de atuação no brasileiro, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer isso que o Jean falou. Chegar na Copa do Brasil, a água tá batendo na canela lá embaixo, falar assim, dane-se Copa do Brasil. Ser rebaixado no brasileiro é muito pior. Porque... mas ainda não... Gente, hoje ele poderia ter ido para o 9º lugar. Ele poderia ter subido muito com 3 pontos. Sim. Só que ele não subiu. E ele ainda está na virada de turno, ele precisa da metade dos pontos que ele conquistou até agora. Mas é muito pouco você falar um time que tem uma das maiores folhas de pagamento.
Se não for ali, bate com a terceira. Né? Se deixando Flamengo, Palmeiras, vem Corinthians. E o rendimento é lá de baixo. É desproporcional. É desproporcional. Ô, Calçado, o negócio é o seguinte, vou te passar, Bernardo, pra gente parar pra pensar. O ano tem 8 meses e meio quase até agora, né? Semana a gente vai completar metade de agosto. 8 meses e meio. Em 8 meses e meio, o Corinthians só teve 2 grandes momentos para o torcedor realmente ficar feliz da vida. O título paulista contra o Palmeiras e eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. Não deu título, mas teve a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Fora isso, me diga em que momento o torcedor corintiano pôde realmente desfrutar, ser feliz, pegar uma sequência de jogos boas, enfim, uma classificação. O Corinthians teve eliminação na Libertadores da América sem chegar na fase de grupos. E isso foi horrível, foi péssimo, péssimo. Aliás, e da forma como atuou naqueles jogos, né? Se a gente lembrar bem lá no começo do ano... Pareceu de hoje. Exatamente. Aquilo parecia que tinha ficado para trás e tá aí, tá vivo. É esse mesmo elenco, é esse mesmo time aí, salvo um que tá, né, pendurado, por causa de cartão, ou porque tá machucado, mas é esse time aí, mudou só o treinador. Na Sul-Americana, tudo bem. A Sul-Americana não é o melhor dos mundos, não era o melhor dos mundos pro Corinthians, o Corinthians é a Copa do Brasil, privilegia o Campeonato Brasileiro e tal, mas também saiu da Sul-Americana de uma forma também melancólica da Sul-Americana, né? Troca o treinador. Acontece tudo o que aconteceu externamente na vida do Corinthians. Impeachment de presidente, agora, no último sábado. Presidente impeachmentado, depois de um longo processo que veio desde o ano passado, extremamente desgastante. Aí tem questão de polêmica, de questão de atraso, de salário, tá lá com o Memphis. Aí o Memphis não vai treinar um dia, aí no outro vai. Aí... Gente, o corintiano não teve um minuto de paz na vida. Só 2 momentos em 8 meses e meio. Título sobre o Palmeiras, eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Ponto final. Mais nada até agora. E olha para o Campeonato Brasileiro e a gente vê justamente isso. Um time que tem potencial para estar mais lá em cima. A gente olhar e falar, o Corinthians vai brigar pelo título da Copa do Brasil, o Corinthians vai brigar por vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro, para estar lá na parte de cima da tabela, 6º, 5º, enfim, tem time para isso. Mas o Corinthians definitivamente até agora não entregou isso. Só teve lampejos disso durante o ano, mas talvez aquele jogo contra o Internacional, quando o Dorival chegou, aquele 4-2 em cá, muito pouco. Então é isso, né? O time aí que escolhe o jogo que quer jogar, o campeonato que quer jogar, jogadores dão a vida na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro os caras estão cagando e andando. Se ganhar, ganhou. Se empatar, empatou. Em casa, se ganhar, ganhou. Cara, inacreditável, cara. Tem jogador que não merece estar no... O Thales Magno, mano. Pelo amor de Deus, cara. Thales Magno é horroroso. Eu até tinha falado que ia ser 1-0 com o gol dele pra dar uma motivada pro cara, né? O cara ganhar mais é muito ruim, não adianta, mano. Não adianta, é um jogador muito fraco. E ainda o time lá que ele pertence queria 80 milhões num cara desse. Cara, não vale nem 10. Nem 10 milhões no cara desse vale. Aí ele me entra com o Romero no segundo tempo pra acabar de vez. Graças a Deus foi expulso. Reforço pra sábado. Aí você tem o Breno Bidon que só toca a bola de lado e pra trás o tempo todo. O Dorival, no primeiro tempo, cara, acho que com 10, 15 minutos, ele gritando pro Yuri ficar preso entre os zagueiros, fazendo um pivô, cara. A televisão pegou isso, a repórter até falou. O Yuri fica de pivô, segura, fica aí. Cara, meu Deus do céu, cara. Qualquer técnico com um pouquinho mais de inteligência sabe que o Yuri não rende assim, cara. Não rende. Ele não rende de costas pro zagueiro, mano. É ser muito burro. O cara já tá aqui 3 meses, treina com o cara todo dia e sabe que o cara não rende de pivô, cara. O Dorival, às vezes, é muito burro, cara. Esses jogos quando o Palmeiras salvou ele, cara. Salvou o Dorival. Não era nem pra estar no Corinthians mais. E se perder sábado, eu acho que cai, mano. Se perder sábado, a pressão vai ser grande. A torcida não quer saber se eliminou o Palmeiras, dane-se, cara. Vai ser mais um ano pra brigar contra o rebaixamento desse jeito aí. É inacreditável, cara. Um time que, cara, um jogo joga pra caramba, no outro os caras... É uma vagabundagem do caramba, na moral, cara. Então é isso. Comenta, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.